Oi pessoal, esse é mais um vídeo e, diferentemente dos outros, eu aqui vou responder a 2 questionamentos que me foram feitos a partir de um comentário que fiz ao vídeo Espiritismo é Racismo Sim, parte 1. Depois vocês podem ver os dados aqui em cima. Bom, nesse vídeo, Espiritismo é Racismo Sim, o autor fala sobre um pedaço da obra de Allan Kardec, né, em que ele fala sobre os continentes e etc e tal. Depois vocês vejam lá no vídeo. O meu comentário foi o seguinte: eu disse assim, eu parabenizei o autor e disse que ele apenas tinha esquecido de falar sobre os profundos problemas psicológicos que a maioria dos espíritas tem, e que por conta desses profundos problemas psicológicos eles se apoiavam naquilo que eu chamei de baboseira primitiva. Aí os comentários ao meu comentário foram assim, de que eu estava sendo desrespeitoso, de que estava sendo prepotente e etc. E refletindo eu vi que, dito da forma como eu disse, realmente pode dar essa impressão. Pode dar essa impressão porque eu não expliquei o que eu estava querendo dizer com os profundos problemas psicológicos e por ter chamado a doutrina espírita de baboseira primitiva. Então vamos às explicações. Primeiro, quando eu falo de profundos problemas psicológicos, eu estou me referindo aqui a boa parte dos espíritas e assim a grande maioria das pessoas que seguem essa doutrina ou religião ou filosofia, chamem como quiser, são pessoas que passaram por perdas significativas em suas vidas. Mães que perderam filhos, pais que perderam filhos, filhos que perderam os pais, irmãos que perderam irmãs e irmãos. Então, pessoas que estavam passando, que passaram por um processo de luto, e todo processo de luto é extremamente doloroso, e muitas vezes o luto ele não encontra uma resolução satisfatória e descamba para aquilo que a gente chama de luto patológico, quando não, muitas vezes ele vai ser gerador de um processo depressivo profundo, que se configura, como todos nós sabemos, com problemas psicológicos. Então, baseado em minha experiência de consultório, nesses quase 30 anos de clínica em psicologia e psicanálise, as pessoas que eu vi que sofreram com perdas de pessoas queridas e que procuraram alívio, na doutrina espírita, elas me serviram de fundamento para fazer essa afirmação no comentário ao vídeo. Então eu não quis dizer também com isso que todo espírito tem problemas psicológicos profundos. Não. Mas boa parte tem. Uma boa parte derivada dessas perdas, de um luto patológico ou de depressão, e uma outra parte por vivenciarem fenômenos dissociativos, que é até descrito pela CID-10, a Classificação Internacional de Doenças, que a gente segue aqui no Brasil, e que tem um capítulo dedicado àquilo que se chama de transtorno de transe e possessão. O que é o transtorno de transe e possessão? É o fato de que algumas pessoas acham que recebem entidades de outro mundo. Aí até a CID-10 ela é bem, digamos assim, condescendente com esse fato, porque ela diz que
Se isso acontece no âmbito religioso, então a gente não vai classificar como patologia. A gente só classifica como patologia se isso não fizer parte de um contexto maior vinculado a alguma religião. Mas eu já atendi pessoas lá no posto de saúde mesmo, numa unidade básica de saúde que eu atendi há um bom tempo. Passei uns 6 anos nessa unidade básica de saúde, agora que eu estou na saúde da família. Mas quando eu estava nessa unidade básica de saúde, na periferia aqui da capital, eu atendi pessoas que se diziam possuídas por entidades, pessoas que achavam que a sua vida foi arruinada por conta de um feitiço ou de um olho mau. E a gente sabe que a doutrina espírita e o espiritismo, tal como ele se configura aqui no Brasil, dizem as pessoas que estudam, né, esse fenômeno, o fenômeno religioso de uma maneira mais ampla, diz que, por exemplo, na França o espiritismo ficou muito mais vinculado à questão filosófica e etc. Aqui no Brasil, o espiritismo, desde 1870, ele tomou uma configuração muito mais religiosa. E tem até uma luta entre os espíritas brasileiros que querem se diferenciar do candomblé e da umbanda. Ele chama o espiritismo kardecista de alto espiritismo, chama-se a umbanda e o candomblé de baixo espiritismo. Mas na realidade eles navegam numa mesma correnteza, não é? Então, muitos desses fenômenos de transe e possessão são basicamente a moeda comum nas reuniões espíritas. O tratamento espiritual que eles promovem nos seus centros espíritas, a partir do passe, né? O passe seria uma forma, né? uma forma leve de espécie de exorcismo, digamos assim, em que o médium manda energia positiva e aí afasta as vibrações negativas, os encostos e etc. e tal, que podem estar perturbando aquela pessoa. Além de outras formas, né, de terapêutica espiritual que são muito comuns no espiritismo, desde aquelas cirurgias mediúnicas, Dr. Frites e por aí vai. Por que eu chamei isso tudo de baboseira primitiva? Primeiro, porque os pilares do espiritismo, tal qual consta nos escritos de Allan Kardec, né, nos seus escritos lá, a base do espiritismo é o hinduísmo, por conta da questão de duas coisas que são centrais no hinduísmo, que é a reencarnação, né, ou transmigração das almas, e o conceito de karma, tá? Que seria uma dívida que o sujeito tem, vai sendo acumulada de vidas passadas e que nessa atual vida, tudo que te acontece tem a ver com coisas que não foram resolvidas nas tuas vidas anteriores. O espiritismo kardecista pega esses conceitos do hinduísmo e tenta transformar isso numa coisa científica, entre aspas, para dar uma visão científico-filosófica e menos religiosa, mas aqui entre nós, aqui no Brasil, a coisa foi o mesmo caminho religioso, sim. E eu acredito que a crença em vidas sucessivas e que essa minha vida atual, as minhas dificuldades são decorrentes de coisas que eu deixei em aberto numa vida anterior, eu acredito nisso como sendo realmente uma grande baboseira primitiva. Não dá para levar a sério uma coisa dessa. Se isso parece desrespeitoso, paciência, mas eu não posso ser desonesto, porque é nisso que eu acredito. Então, pensando nisso, nessa celeuma levantada pelo meu comentário a esse vídeo, eu já tinha pensado anteriormente em falar sobre a religiosidade, sobre a religião, dentro do ponto de vista psicanalítico, e agora isso ganhou um impulso, digamos assim, que faltava para que eu tivesse coragem até de começar a fazer vídeos nesse sentido. E então
eu prometo que a partir de agora eu vou começar, sem deixar de lado, é claro, a minha série de aulas de psicanálise, mas também não vai deixar de ser uma aula de psicanálise, mas a gente vai enfocar a questão da religião, da religiosidade, até porque tanto na minha dissertação de mestrado quanto na minha tese de doutorado eu trabalhei com a religiosidade popular. E aí eu vou fazer a indicação de um livrinho que eu acho assim muito legal. Esse livro foi escrito pelo Jostein Gaarder, junto com o Victor Ellener e o Harry Nutaker. Chama-se O Livro das Religiões, da Companhia das Letras, é uma coleção da Companhia de Bolso. Esse livro aqui é muito bom, ele fala sobre todas as religiões e vai servir para a gente introduzir esses estudos sobre religião e religiosidade. Tá? Então, até o próximo vídeo.